Boa tarde, os amigos e amigas. Mais uma gravação, mais um vídeo. Expressar alguns comentários aí dessa riqueza de conhecimento, irmão. Nós temos riqueza de conhecimento aí para se revelar ao mundo. Esse conhecimento ainda ele se encontra aí, ainda escrito ainda, ele não está na prática ainda. O conhecimento que se desenvolve na prática é dos tradicional das religiões. Religiões é conhecimento corrompido aí, que não se renova. Ou seja, todas as coisas que sucedem aí, elas já sucederam anteriormente. Então o único renovo é isso aí. Agora, em termos de pureza, de purificação, não há um renovo. Para haver um renovo, irmão, tem que haver um novo espírito. Tem que se revelar um novo espírito e que seja puro. Então agora se revelou, irmão, um espírito puro. Portanto, se trata de uma reforma real, porque é um conhecimento puro, conhecimento que não está associado à impureza. Então, por aí você analisa e vê que esse conhecimento que acaba de se revelar, ele é um renovo. É um renovo, é uma reforma como nunca se viu sobre a terra. Nas igrejas e em toda a terra, irmão. A terra vai ser restaurada com todo esse projeto. Você pode ver o projeto como é que é. A formação de uma base com 3 leis. Isso aí também não existe, nunca existiu e vai passar a existir agora. 3 leis operando. Não é uma lei só não. Você pode ver o que rege o viver do povo é uma lei só. Agora é 3 leis. Então você já parou para analisar isso aí, irmão? A intensidade desse renovo é 3 leis que vão operar, não é uma só. Pode ver, irmão, que essa lei que opera aí, ela é única. E aí eles criam regra, mas a lei é a mesma. A característica dela é a mesma. Que é lei corruptível. Então eles criam regra, eles procuram remendar aqui e ali para tentar aí fazer com que melhore a regra das leis, e não melhora. Porque a característica dela é corruptível. E é uma lei só, é um regime só. Agora não. Agora é 3 leis. Ou seja, 3 regimes diferenciados. 3 regimes diferenciados. Entre as quais a lei pura, a lei incorruptível de Cristo. Então essa aí é a novidade maior, irmão. Porque essa lei corruptível que opera, ela já é conhecida. A lei corruptível de Moisés também é conhecida, né? Ela já operou antes de Cristo. Era ela que operava. A lei corruptível dos políticos também já é conhecida. Agora, com essas novidades aí, essas leis não vão deixar de existir. As pessoas às vezes ficam pensando, poxa, se tanta regra aí vai mudar tudo, então essas leis... Não, ela não vai deixar de existir. Vai deixar de existir na grande tribulação a lei corruptível dos políticos, mas ela vai ser eliminada pela grande tribulação, porque a terra vai ser restaurada. Aí ficar somente 2 leis, que é a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. Esse processo aí é um processo de consumação do século. Ele tem que ocorrer para reduzir a população da terra,
e restaurar a terra. A terra tem que ser restaurada para a volta de Cristo, irmão, né? A terra tem que ser restaurada. Mas a eliminação dessa lei corruptível dos políticos, ela não vai ser feita por nós, não. Nós não temos essa capacidade. Nós apenas vamos anunciar a eliminação dela depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação ela vai deixar de existir. Porque essa lei aí, irmão, ela é confusa. Ela gera confusão. Você pode ver o tanto de gente que tem com a mente perturbada. Tudo isso aí é confusão. E é gerada por essas leis aí que elas são contraditórias. O que tem de gente com a mente conturbada usando a Bíblia está sendo usada para uma confusão. Por quê? Porque se trata de regras terrenas. Porque o Espírito Santo, irmão, ele não confunde. Se você tem ele, você não é confundido. Não é confundido. Você não entra nesse jogo de trama aí, para dramatizar a sua vida, para dramatizar a sua mente ou corromper ela também. Então, todas as leis que opera vai continuar operando e nós vamos injetar mais uma lei pura que vai fazer toda a diferença. Essa lei pura, essa lei que a gente vai introduzir, que é a lei incorruptível de Cristo, ela vai fazer toda a diferença. Ela que vai fazer toda a diferença. Só que ela não vai operar sozinha, não. Ela vai operar em conjunta com outras duas leis. Então essa base que nós vamos fazer é 3 leis. Então a partir de agora, irmão, será eliminada a confusão na sua mente. E como é que essa confusão é feita? Usando a própria Bíblia. Por exemplo, tem igreja, irmão, que cria a regra do divórcio obedecendo lei corruptível dos políticos. O divórcio é uma regra da lei incorruptível de Cristo. O divórcio. Né? Então, isso aí que tem que ficar bem claro. Para que não haja confusão na mente. Então que fique bem claro isso aí, para eliminar a confusão. Então essas 3 leis, ela vai apresentar interpretação diferente e indicar a que lei pertence aquela interpretação. Então com essas 3 leis vai ser eliminada a confusão, porque as pessoas vão interpretar de maneira correta as coisas. Não vai haver mais a confusão interpretativa. E uma outra coisa, há muitas interpretações, exatamente isso aí que gera confusão. A pessoa usa a interpretação de uma lei que ele vive, de outra lei que ele não vive. Como é o caso que eu citei agora, a questão do divórcio. Ninguém vive a lei incorruptível de Cristo na terra, ninguém. E as pessoas usam essa regra obedecendo a lei corruptível dos políticos. Ou seja, adultera, um adultério, né? Porque ele usa a interpretação de uma lei em outra lei que ele vive, que não tem nada a ver com a interpretação dessa lei. Então, isso aí tudo vai ser esclarecido. E todos vão ficar sabendo a interpretação da lei dele, que ele deve usar, porque ele não vai poder mais usar a lei, interpretação de outra lei, irmão. Então, quando for identificado isso aí, ele não vai poder mais usar. Porque se ele fizer isso, ele comete adultério de interpretação, ou seja, é uma transgressão, é uma penalidade. Então, quando começar a fazer essa base, a gente já vai classificar cada interpretação. A quem usar aquela interpretação indevidamente,
vai ser multado. Nós temos informação sobre isso. Ele vai ser multado por aquilo lá, porque é ilegal. Ele tem que usar a interpretação da lei dele. E aí, quando fizer essa separação de interpretação, vocês vão identificar a pobreza e miserabilidade das leis corruptíveis. São leis pobres, miseráveis. Aliás, eu até diria, irmão, que não é possível sobreviver na regência das leis corruptíveis, especialmente dos políticos, sem a interpretação das leis corruptíveis de Moisés e de Cristo. Não é possível viver sobre a terra, porque elas são muito pobres, mesquinhas. Imagine só, irmão, usando as leis, usando a interpretação da lei incorruptível de Cristo, mesmo sendo uma interpretação roubada e tirada de forma errada, porque as pessoas não vivem ela, existe confusão, existe pobreza, injustiça, miséria. Imagine então, irmão, quando não for possível usar a interpretação dessas leis, dessas ricas leis de Cristo, não for possível mais usar ela, ou seja, não for possível mais roubar essas interpretações, o que será dessas pessoas? Aí eles vão ter que recorrer a Cristo, não tem outra saída. Oba! Bom, agora a situação está difícil, irmão. Imagine quando estiver ocorrendo isso, não for possível mais usar a interpretação da lei incorruptível de Cristo. Aí todos vão ter que se assujeitar a Cristo, todos mesmo, porque eles vão ser proibidos de usar a interpretação da lei incorruptível de Cristo. É a lei mais rica e interpretativa que tem, irmão, acerca do direito da pessoa humana. É a lei mais rica que tem em termos de interpretação, a lei incorruptível de Cristo. Não existe outra lei mais rica do que ela. E quando não for possível mais usar a interpretação dessa lei, meu amigo, e aí que vai vir a grande tribulação. Porque as pessoas vão ficar muito mais cegas, muito mais doidas, muito mais perturbadas do que estão. E aí não tem como não vir a grande tribulação. Então, irmão, essa separação aí das leis é um mal terrível para aquelas pessoas que não buscam Deus. Por enquanto ainda está bom, irmão. Ainda está bom para eles. Diga, mas você vai fazer isso, é o jeito, irmão. É um processo que a gente veio para isso, para estabelecer esse projeto aí. Porque muitas pessoas, irmão, acham que Deus não existe. Porque aqui eles conseguem produzir tudo de bom para eles. De que maneira? Roubando dos crentes essa bondade. E como é que eles fazem para roubar essa bondade dos crentes, irmão? Existem várias maneiras. Aliás, milhares de maneiras. Entre as quais dar uma lei corruptível para o crente e dizer que é a lei de Deus. Aí o crente vai obedecer aquela lei usando a Bíblia, achando que é a lei de Deus. E aí todo o controle da fé dos crentes vai para eles. E aí os crentes passam a crer neles, dizendo ser em Deus. Então eles roubaram a fé dos crentes. Isso aí é uma técnica hoje que funciona com eficiência, irmão.
E que a partir desse projeto nosso vai ser desmascarado isso e não vai ser possível mais usar essa maneira aí para roubar a fé dos crentes, né? Então hoje os crentes estão refém de doutrina de homem, irmão, usando a Bíblia. Porque eles excluem a lei de Deus para começar, ou diz que a lei de Deus é a lei de Moisés, né? E aí de alguma maneira eles conseguem enganar os crentes. E aí eles se colocam como Deus para os crentes, e os crentes adoram eles. Adoram a besta, é a besta, né? Dizendo ser Deus. E aí tudo isso aí vai ser revelado, já está sendo revelado. E aí só vai ser enganado quem quiser ser enganado mesmo. Mas quem não quiser vai ver a luz, vai ver a verdade. E aí vai se conscientizar e se convencer do engano e passar para o lado verdadeiro. Então é isso, irmão. Você pode ver, irmão, que essas 3 leis já é um esclarecimento para as pessoas saber se a interpretação que ele vive usando a Bíblia é a lei de Deus ou não, né? Com certeza não é a lei de Deus. É uma lei, uma doutrina tirada de homem, porque quem escreveu a Bíblia foi homem, né? Então aquela parte dos homens eles tiram para obedecer e joga no lixo a parte de Deus. Aí se estabelece na sua vida uma doutrina de homem dizendo ser de Deus. E aí isso aí vai ser desmascarado e não vai ser possível mais fazer isso. E aliás, ainda é possível, mas só que não todo mundo vai ser esclarecido de que não é de Deus. Ou seja, vai revelado que é um engano, né? Que não é de Deus. E aí só passa a crer neles quem quiser, quem quiser continuar crendo. Quem não quiser, quem quiser crer em Deus, tem que partir para o lado do Deus mesmo, né? Você pode ver, irmão, que as 3 leis, ó, é 3 leis, 3 regimentos. 2 delas é terrena, ou seja, não é de Deus. Somente um é de Deus. Mas todos vão ter que ir para o lado de Deus? Não. Sim, em termos de... Você tem que submeter as regras, essas 2 regras de amar a Deus e amar o seu próximo. Então todos têm que submeter essas 2 regras para poder se firmar a estrutura. Mas aí você poderá obedecer uma lei corruptível dos políticos ou de Moisés. Você poderá obedecer ela, se você quiser. Mas você terá que submeter a lei incorruptível de Cristo. Tem que submeter a ela. Aqui é a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Aí você pode obedecer uma das 2 leis corruptíveis. Mas tem que reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Tem que submeter a Ele. Atualmente não acontece isso. Primeira coisa, essa lei incorruptível não tinha se revelado. Então você se curvava diante de Cristo, mas não era o Cristo verdadeiro. Por quê? Porque era uma confusão, e essa confusão fazia com que você fosse enganado. E aí você se justifica dessa maneira do engano, né? Mas agora, com as coisas colocadas às claras, não tem como mais você se convencer desse engano. Se você quiser se continuar convencido, é da sua própria consciência, mas será esclarecido que é um engano, uma fraude, e você poderá aí passar a obedecer o Jesus verdadeiro, submeter ao Cristo verdadeiro, da lei incorruptível de Cristo. Então, é isso aí, irmão. É esse esclarecimento que a gente tinha para dar para vocês nessa gravação, irmão. Que Deus possa abençoar cada um e que essas informações possam ser úteis a vocês
esclarecer a vocês do engano. É necessário você se convencer do engano. E aí, aceitar a verdade. Aceitar a verdade. Porque as leis que regem o viver das pessoas, irmão, são leis corruptíveis. Porque o fundamento é o sigilo e a mentira. A lei de Deus, a lei incorruptível de Cristo, o fundamento dela é a verdade. Ou seja, ela esclarece tudo. E aí, não tem como você mais andar nas trevas, só se você quiser andar mesmo. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui esse vídeo. E que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus.